chega a ver em alguns momentos, em alguns dias específicos, aqui em Salvador, acontece de chover 80 milímetros, mais de 80 milímetros, quer dizer, quase um terço. A gente já viu chover há 1 ou 2 anos, metade de tudo que era previsto para um mês em um dia. Por que isso acontece e de que forma isso aumenta os riscos? Esse é um grande problema que a gente enfrenta, principalmente nas grandes cidades, porque essas chuvas mais intensas em poucas horas, aqui em Salvador, elas ocorrem agora durante o outono. Essas chuvas mais intensas, elas ocorrem principalmente agora durante o início da estação, porque a gente tem, além dos sistemas, as frentes frias que chegam ao local, a gente tem a temperatura elevada. Então isso favorece o aumento de nuvens no próprio local. Então essa associação de fatores faz com que essas chuvas passem a ser mais intensas e em poucas horas. E a gente sabe que com o crescimento urbano, esse escoamento dessas águas, ele se torna um pouco mais difícil. Então não tem como você, com um grande volume de chuvas, com uma rede de drenagem um pouco mais lenta, acaba que essas águas aumentam nas ruas e é um dos grandes problemas que as grandes cidades enfrentam, inclusive aqui em Salvador. Valéria, a gente tem enfrentado agora esse calor imenso. Ontem chegou a se medir temperaturas aí de 32, 35, sensação térmica de 38 graus. Você falou aí em início mesmo do período chuvoso. Quando é que o turista, quando é que o baiano pode dizer, pronto, agora vai começar a chover? Já tem esse prazo? Já, inclusive agora no próximo final de semana a gente já tem previsão de chuvas, já é esse início do período chuvoso, então quem está aqui em Salvador pode ir aproveitando esse restinho de verão de fato, que as chuvas já vão iniciar. Quando tem o início do período chuvoso, a gente tem alguns dias de sol, mas essa frequência é bem pequena, o que é mais comum mesmo são dias nublados e uma sequência maior de chuvas. Já começa com as tempestades ou as primeiras chuvas são mais fracas, geralmente via de regra? Geralmente as primeiras chuvas são mais intensas, exatamente porque a gente sai desse período com grandes temperaturas. Valéria? Oi, Gabriel, desculpa te interromper, já te interrompendo, né, colega? Valéria, bom dia. Daniela falando aqui do estúdio. A partir de que dia? Porque esse anúncio foi feito agora no final de semana, foi no sábado, não é? A gente está nesse calorão, tem algum prazo para que essa frente fria ou que esse temporal chegue aqui, mais ou menos, não? O que ocorre, Daniela, normalmente é que a partir da segunda quinzena do mês de março é que essas chuvas passam a ser mais frequentes. Normalmente a gente não tem assim exatamente um dia para que isso ocorra, mas quanto mais próximo do final do mês e início de abril é que a gente passa a ter essa sequência maior de chuvas. E como a gente tem previsão já nesse final de semana de ter chuvas aqui na capital, então isso já deve iniciar agora com a proximidade do final de semana. Mais uma coisa, Valéria, a gente está vendo essa tragédia no Japão, a terra é formada por 12 placas tectônicas. Essas placas elas vão se ajustando no decorrer do processo, não é? Isso gera alguns tremores. Lá a questão não é o desequilíbrio ecológico, não, mas as mudanças no próprio planeta. Aqui, o aumento dessas chuvas, né? A cada ano parece que chove mais. É resultado de quê? De uma mudança no nosso planeta mesmo ou do tal do desequilíbrio ecológico? Na verdade, a gente aqui no Brasil, na América do Sul, de uma maneira geral, ainda é privilegiado, porque a gente não tem grandes mudanças. O que a gente tem verificado em decorrência das mudanças climáticas são esse aumento de chuvas nas grandes cidades, principalmente essas chuvas mais fortes em poucas horas. Isso já foi estudado, é científico, é algo que já foi comprovado principalmente nas grandes cidades. Aqui no Brasil, de uma maneira geral, a gente já verificou o ciclone ali na região sul do Brasil. Nesse último final de semana, a gente também verificou um outro ciclone já mais próximo aqui na região sudeste do Brasil. Então começam a aparecer fatores diferentes do que a gente não tinha costume de estar ocorrendo. Mas de uma maneira geral, para o Nordeste, aqui para a Bahia, o que mais chama atenção são essas chuvas mais intensas em poucas horas. Muito obrigada. Ok, Valéria, muito obrigado a você. Pois é, Daniela, e nós continuamos daqui a pouco falando sobre essa possibilidade aí. Aliás, já é científico, como colocou aqui a Valéria. Essa chuva que vem aí, eu vou estar conversando com o Antônio Rodrigues, já falando aí pela Defesa Civil sobre o que vai ser feito, o que já está sendo feito para impedir que a população venha sofrer problemas neste período chuvoso. Daniela, daqui a pouco eu volto. Obrigada, Gabriel. Até daqui a pouco, então. Até porque 2 pessoas já morreram lá em Itabuna, como você viu aqui no Bahia no Ar, né? O casal foi enterrado. No sul do país, você vai saber o que está acontecendo. Valéria citou aí no Fala Brasil.
e também vai ficar sabendo sobre a tragédia no Japão. O Japão, ele fica numa região, se a Terra é formada de 12 placas tectônicas, o Japão fica na junção de 4 dessas placas. Então, elas, na própria formação do planeta, elas se movimentam. Então, os tremores lá devem continuar acontecendo, porque é como se elas estivessem se ajustando, compreende? Olhe no Fala Brasil, você vai compreender tudo. Logo depois do Bahia no Ar. Agora, uma informação sobre a morte daquele assessor parlamentar. Os suspeitos já eram procurados. Os 3 suspeitos de matar a pedradas o assessor do deputado Jutaí Magalhães, Marionaldo Santos da Silva, de 42 anos, já foram identificados e já eram foragidos, viu? O assessor foi morto a pedradas na noite de sábado em Vitória da Conquista, no bairro da Periferia. E segundo o delegado responsável pelas investigações, os supostos assassinos tiveram prisão temporária decretada em 1º de março, sob acusação de terem assassinado, executado uma pessoa em dezembro de 2010. O crime do ano passado teria relação com o tráfico de drogas. Quem puder ajudar, trazendo algum dado, alguma coisa nova, 3235-0000. Se tiver no interior do estado, 71-3235. Isso, Catarina. Você lembra do Disque Denúncia, né? Agora, cadê Vinícius Cunha? Só está tendo um protesto em uma escola do Cabula, protesto de alunos. É isso mesmo, Vinícius? Exatamente, Daniela. Nós falamos ao vivo aqui do Cabula, na rua Silveira Martins, nós estamos em frente ao Colégio Estadual Governador Roberto Santos, onde nós fomos informados de um início de confusão aqui no início da manhã, por conta de um curso supletivo que é oferecido pela escola, mas a escola não está conseguindo atender a demanda desses alunos. Nós chegamos agora há pouco aqui, foi liberada a entrada dos alunos que saíram aqui da porta, então a confusão diminuiu, mas eu estou inclusive com uma pessoa aqui, que é o seu Roque Menezes, que está aqui desde a noite de ontem tentando conseguir essa ficha, né, seu Roque? Bom dia. Bom dia. Eu estava aqui ontem a partir das 11 horas, 11h30, para poder pegar a ficha às 7 horas da manhã. E realmente uma desorganização, né? As pessoas vêm aqui, pega dá o nome, vai para casa, vai dormir. Então as pessoas que estavam aqui não estavam aceitando que as pessoas fossem para casa. Então a garota que estava coordenando, a realidade que teria que coordenar, seria um funcionário que teria que fazer essa coordenação. Então uma voluntária pegou o papel e colocou o nome. É uma voluntária aqui entre os candidatos mesmo, entre os alunos. Então o que aconteceu? Então criou um tumulto, né? Começou a ter uma algazarra e as pessoas queriam até pegar, lascar a lista. E as pessoas que já estavam com o nome já estavam dificultando. Então queriam lascar a pista. Eu sei dizer que a menina pediu para ficar na fila. Já foi resolvido o problema? Depois de muito impasse, muito sofrimento e... infelizmente, né? Tá, ok. Obrigado, seu Roque. Exatamente isso, Daniela. Houve esse início de confusão aqui por conta dessa escola que oferece essas vagas aqui na rua Silveira Martins, que fica aqui no Cabula, mas já foi tranquilizado, já foi normalizado. Agora, Daniela, só mudando de assunto aqui, nós estamos nessa avenida que fica aqui na região do Cabula, onde é um trânsito bastante intenso aí também durante a manhã. Ela acaba sendo uma via alternativa aqui da avenida paralela e já o trânsito é bastante complicado aqui também pela manhã, porque muitos motoristas acabam trocando a avenida paralela por essa via alternativa que liga aqui o Hospital Roberto Santos, o bairro do Indaim com Madeira, ao bairro do Cabula. E alguns pontos dessa avenida já está também congestionado. Mas o que mais me chamou a atenção, Daniela, foi essa quantidade de lixo que está espalhada aqui pela rua Silveira Martins, uma rua de grande movimentação. A gente vê aqui essa quantidade de lixo e muita gente que está espalhada pela calçada. Por conta disso, muita gente, inclusive estudantes, precisam andar pela rua, se arriscando entre os carros para conseguir circular normalmente, Daniela. É muito lixo aqui, o caminhão de lixo parece que não passou por aqui. A gente pode ver aí um mau cheiro muito forte aqui nessa região, onde é bastante frequentada por estudantes, por crianças que passam aqui para ir às escolas, né? Então muita gente, como um rapaz que vai passar agora há pouco aqui, uma senhora que já está vindo ali atrás, acaba tendo que andar aí na rua, no asfalto aqui, para conseguir passar, porque o lixo toma conta de todo esse local. Então a gente pede aí a Limpudo que fique atenta a isso aí, essa quantidade de lixo que está espalhada aqui na rua Silveira Martins, no bairro do Cabula, uma via bastante movimentada, uma via onde passam muitas crianças. 7
7h49. Você está assistindo, eu estou perplexa. O que é isso? É uma montanha de lixo na Avenida Silveira Martins? Você vê que as pessoas desviam do lixo, repara, já não tem passeio direito para caminhar, para começar a conversa. E olha, criança, a mulher levando a filha para a escola, tem que passar pelo meio do lixo. Isso é um absurdo, gera doença. A imundície, o mau cheiro, o desconforto é latente. E sem contar no risco. Olha aí, o rapaz passa do lado do carro. O carro passa rente com as pessoas. Como é que pode uma coisa dessas? Depois, ministro, se você puder perguntar a alguém, algum morador da via, olha aí, carro passando, a pessoa passando e o lixo ocupando a via. Que negócio é esse? Imagens ao vivo do lixo espalhado no Cabula, o trânsito na Avenida Silveira Martins, nessa região que é extremamente movimentada, uma região, inclusive, de ligação, habitada e muito populosa. Olha aí, a criancinha passando do lado do lixo. Um negócio horroroso. E aí, Vinícius, tem alguma explicação? O morador falou alguma coisa? Olha, quanta criança passando no meio do lixo. Que horror. Você me ouve? Você está vendo ao vivo, através do nosso link móvel, a gente consegue flagrar esse tipo de coisa aqui de manhã cedo. Daniela? Oi, pode falar. Inclusive, tem algumas pessoas passando por aqui. Eu vou tentar conversar. Por exemplo, uma senhora que está vindo aqui com a criança, bom dia, situação complicada para quem passa por aqui, ter que ir para a rua porque o lixo toma conta da calçada? Com certeza, é muito ruim. Principalmente quando o caminhão de lixo para aqui para pegar o lixo, a gente tem que passar no meio da rua com a criança, porque não tem espaço. Como está vendo aqui, não tem espaço para passar. Para a senhora que é mãe, é preocupante ver uma situação como essa, o lixo espalhado assim, crianças circulando por aqui, é um risco até mesmo para a saúde delas, né? Muito, com certeza. Eles demoram de recolher o lixo aqui pela quantidade de lixo que a gente vê que está espalhado por aqui, demora, né? Demora. E só recolhe uma vez por dia. No mínimo, pelo menos 2 vezes, né? Pela quantidade de lixo, quantidade de lixo. Mas há quanto tempo esse lixo não é recolhido aí, Vinícius? Pergunte a ela, porque isso aí não é possível. O lixo aqui foi colocado que ontem, durante a noite de ontem? Isso, durante a tarde, à noite, hoje pela manhã também. Tá, ok. Muito obrigado. Pois é, Daniela, esse lixo deveria ter sido recolhido durante a noite. Já se sabe que tem um local bastante movimentado, muitos estudantes, crianças passam por aqui, então esse lixo já deveria ter sido recolhido, até mesmo para evitar aí acidentes, porque as pessoas acabam tendo que, como a gente já mostrou aí, vir para a rua, você acaba circulando na rua. Um rapaz, agora há pouco mesmo aí, quase foi atropelado aqui por um carro por conta disso. Ele vem para a rua para tentar se desviar do lixo e acaba passando perto dos carros. Então esse lixo já deveria ter sido recolhido agora, pela manhã, já não devia ter dado mais nada aqui na calçada para não atrapalhar a passagem das pessoas. São 7h52 e a gente vê essa quantidade de lixo que está aqui na calçada da Avenida Silveira Martins, no bairro do Cabula. Mas eu tenho certeza que depois desse flagrante, seu Vinícius Cunha, que você acaba de mostrar pra gente através do link móvel, essa situação vai ser logo resolvida, não é, Limpurbe? Alô, Limpurbe, olha aí, imagens ao vivo às 7h52 desta montanha de lixo que faz as pessoas, crianças, mulheres, idosos e afins disputarem espaço com os carros. Olha aí, no meio da rua. A pessoa tem que andar porque o lixo está espalhado. E se for um problema do descarte do lixo pelos próprios moradores, que a Limpurbe se pronuncie, mas que antes de qualquer coisa mande recolher. Porque isso aí gera doença, que gera sobrecarga no já sobrecarregado sistema de saúde do nosso estado, viu? Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Está vendo o tipo de flagrante que a gente pode mostrar para você aqui no Bahia no Ar? É, equipamento da TV Itapuã, Canal 5, onde você está ao vivo e onde no próximo bloco você vai assistir a uma entrevista com o pessoal da Codesal. Os temporais estão chegando, como você viu na meteorologia, e você vai saber ao vivo tudo a respeito das áreas de risco. São mais de 540 aqui na capital baiana, mais de 100 mil pessoas que habitam áreas inabitáveis e o problema é preocupante. É uma questão preocupante que a gente vai abordar em instantes. Você está no Canal 5. Que horas são, Catarina? 7h53. Nós voltamos em instantes, mas antes vamos mostrar esta bela imagem. A Praia da Barra. Um pescador fazendo aí sua pescaria. Olha que imagem bonita. Região da Barra, ao vivo. Por enquanto o tempo tá bom, viu? A previsão é de chegar essa frente fria, mas aí a sua previsão para todo o estado. Nós voltamos em instantes.